A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. 1 Samuel capítulo 3, versículo seguinte, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos começaram a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu. Torna a deitar, e foi deitar. E o Senhor tornou a chamar outra vez, Samuel, Samuel, se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então, entendeu Eli que o Senhor o chamava, o jovem. Pelo que ele disse a Samuel, vai e deita, e há de ser que se chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo escuta e ouve. Então Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como 2 vezes Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala que o teu servo ouve. E disse Samuel, eis aqui que vou eu fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu li até aqui para que os irmãos compreendam o texto. Nós vamos ver que Samuel ainda era criança e estava ali servindo no templo juntamente com Eli. Mas o fato dele ser criança não impediu que Deus se revelasse a ele. Louvado seja Deus. E nós vamos compreender, e parafraseando aqui o texto, que muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, mas nós somos ainda vistos como criança. Por quê? Porque às vezes é adulto, tem idade, mas não tem o conhecimento. E isso nos torna criança. E isso nos torna, muitas das vezes, desprovido do conhecimento. E quando se trata de desprovido do conhecimento, significa que nós somos infantil, nós não estamos adultos naquela área, que é no espiritual, que é no conhecimento da palavra de Deus. Mas aqui, literalmente falando, ele era criança. Mas o que nós vamos ver é que isso não impediu de que Deus chamasse Samuel, de que Deus se revelasse a Samuel. Nós vamos ver que ele estava em um lugar onde Deus já não estava se agradando do sacerdote, nem muito menos do seu filho, porque no próximo versículo aqui, da onde eu parei, fala que ele decidiu fazer algo diferente, porque o ouvido de muitos se tiniriam, né? Ou seja, Deus iria mexer na cadeira do sacerdócio, Deus iria tirar os filhos de Eli, que estavam ali cometendo atrocidades diante de Deus, que não sabia e nem respeitava o que era santo, ou melhor dizendo, eles sabiam que era santo, mas eles não temiam, não tremiam diante da obra do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo em que Deus ele está requerendo de nós santidade para que possamos fazer a sua vontade. Nós vamos entender que até aqui Deus não falava, Deus não se manifestava, Deus não falava nada mais para o sacerdote, nem muito menos para os seus filhos. Louvado seja Deus, mas para Samuel ele se revelou. Glória a Deus. E nós vamos entender que a inocência do menino, o trabalhar do menino,
a atenção do menino, a maneira e a forma com que ele estava se dedicando no templo, com um coração puro, com um coração reto, com um coração ali disposto a trabalhar, sem preguiça, irmãos, sem desleixo, sem desatenção, mas focado, ligado. E isso faz com que o Senhor, do alto dos céus, olhe para Samuel e fale: é ele que eu vou escolher, e é ele que eu vou usar nesta época, neste tempo. Aleluias. Sabe o que Deus está falando aqui nesta manhã para nós? Que ele precisa de algum Samuel nesta geração, pessoas que se dedicam com a obra do Senhor, sem interesse algum, sem querer estar desfilando em um tapete vermelho ou ter uma cadeira de honra para lhe ser apresentado, porque nós vamos ver, é um menino, é uma criança, mas Deus olhou e viu um coração quebrantado, um coração, aleluia, que não tinha interesse, irmãos, que não tinha no teu coração, louvado seja Deus, o desejo que não fosse de servir ao Senhor, porque nós vamos saber que Samuel era fruto de muita oração, era fruto de muita lágrima, aleluia, e nós vamos ver que aonde tem oração e aonde teve uma mãe que chorou para gerar um filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus ali começa a operar e separar o menino para lhe fazer uma obra. Louvado seja Deus. E começou a se revelando, e começou a falando. Talvez você é uma mãe que está orando pelo seu filho. Talvez você é uma mãe que está chorando pelo seu filho. E Deus nessa manhã está dizendo: continue a orar. Continue a chorar na minha presença, porque sou eu, Deus, que gero Samuel, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das situações. Veja bem, Samuel, quando Ana começou a pedir a Deus um filho, o lugar era impróprio. Veja bem, ela não tinha condição de gerar. A madre fechada. E talvez você está vivendo uma situação onde você olha e fala: Senhor, não tem como acontecer. Eu não tenho possibilidade de gerar, eu não consigo ver no meu filho, na minha filha, eles como servo. Mas o Deus de Israel, ele tem poder de transformar, ele tem poder de fazer, porque ele deu a Ana o filho. E Ana estava diante de uma competidora. E Ana estava diante de um cenário que não tinha nada que pudesse dar para ela um sinal de que ela poderia ter um filho. Mas quando ela continuou adorando, continuou orando e também ali na presença de Deus, oferecendo o seu sacrifício com retidão e com gratidão, Deus moveu, aleluias, e deu a ela um filho. E o filho justamente que Deus escolheu, aleluia, para poder fazer a obra, para poder fazer a vontade de Deus. E talvez você olhe e fale: não tem como. Mas Deus, ele tem todo o poder, irmãos, de mudar o seu quadro, de mudar essa situação e de trazer seu filho, sua filha, para fazer a vontade de Deus. Porque ele é o Deus que trabalha no impossível. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele muda a visão, muda o entendimento, ele muda o cativeiro e ele faz acontecer aquilo que nós nem imaginamos, irmãos, aquilo que não está e nem desceu no nosso coração, porque jamais Ana achou que Deus iria dar para ela um filho, onde ele seria profeta, sacerdote, aleluias, e juiz, veja bem, porque Deus faz assim. Quantas pessoas Deus tem entrado em lugares, em cenários impróprios, devastado, destruído, irmãos, e pega no meio dos seus alguém que ninguém dava nada, alguém que ninguém fala: não, esse aí não tem jeito, não vai acontecer, e Deus está dizendo: eu posso fazer, eu posso mudar o nome dele e dela. Aleluias, veja bem. E nós vamos ver que Deus começou a usar Samuel. Deus começou a se revelar para Samuel. Tudo isso porque teve oração, jejum e lágrimas. Aleluias. Sim, oferta diante do Senhor.
Deus está falando nesta manhã com esta palavra. Fique na minha presença e ore e veja o meu mover. Eu vou começar a falar, eu vou começar a liberar palavras sobre a vida de alguém que muitos olham e falam não tem jeito, e eu digo tem jeito porque sou poderoso para assim fazer e atuar e mudar sentenças e mudar cenário. Louvado seja Deus, e foi isso que aconteceu na vida de Samuel, porque Deus bradou, Deus falou com ele, aleluia. E quando Deus fala conosco, irmãos, aleluia, a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada, a sentença que está sobre a nossa cabeça, glória a Deus, ela cai por terra no nome de Jesus. E Deus também está dizendo nesta manhã que se for preciso mudar sacerdote, ele muda. Se for preciso tirar do caminho quem está atrapalhando, quem está ali brincando com a obra do Senhor, ele tira, irmãos. Deus, ele é poderoso. Se nós lermos aqui toda a história, nós vamos ver. Eli morreu. Os seus filhos foram mortos, porque Deus não estava se agradando. Então Deus, ele trabalha em favor daqueles que ele escolhe para que a obra dele seja feita com zelo e com amor. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.